Bom, pessoal, a gente vai começar justamente depois desse breve intervalo, tratando dos dois textos que nos vão preparar para a discussão em torno da ligação, das ligações de proximidade, de afastamento, né, de distanciamento entre a moral e o direito. E aí eu quero começar pelo texto mais divertido, vamos dizer assim, que é a provocação de Julian Bagini, né, que foi tirada desse livro também excepcional, que é O Porco Filósofo, que, na verdade, ele tem 100 casos, né, casos como este, ele tem um caso hipotético, né, ou concreto, alguma coisa assim parecida, e aí há discussões filosóficas em torno desse caso. E esse caso especificamente nos serve como reflexão para ver essa linha tênue de distinção entre o que é moral e o que é jurídico. E aí, o que é que vocês acharam? Qual seria a posição de vocês se colocasse nessa mesma situação? Pois não, Matheus? Eu acho que ele traz uma situação que vai mexer um pouquinho com a mente da pessoa, porque isso vai influenciar o julgamento moral que você vai fazer da sua ação, porque você vai sempre estar influenciado em se beneficiar com algo. Eu, por exemplo, se me nessa situação, esse é muito complicado para mim. Eu ia sentir remorso, mas também ia querer aproveitar o dinheiro, assim, claro. Entendo. Claro. E aí eu acho legal que ele explora essa dicotomia entre o julgamento moral só, né, de como você pode se beneficiar com isso. Eu achei interessante esse detalhe. Excelente, excelente, Matheus. Assim, a tendência que ele mostra de que a gente sempre que a gente sempre vai querer salvaguardar os nossos interesses particulares, né? Pois não, Ana? Professor, eu achei a parte mais interessante desse livro uma coisa que eu costumo ver muito na realidade, que é isso de, não, mas foi o banco, você roubou o banco é cheio de dinheiro, não vai fazer falta nenhuma. Não, mas fulano roubou do SUS, o SUS tem dinheiro que só danado, não precisa. Fulano fez isso aqui. A gente coloca em patamares que, como se fosse natural ou até certo, tirar de quem tem muito para quem tem pouco ou quem não tem nada. E a gente relativiza isso, mas se fosse o contrário, tipo, eu sei que não é justo o jeito que as coisas são, o jeito que é desigual, mas também não é certo a gente querer consertar a desigualdade cometendo atos criminosos, apesar de eu ter falado que roubaria um banco, mas só no último dia do... Tá certo, Ana. Mas muito interessante a sua colocação, porque mostra que a gente, assim, tem sempre justificativa, inclusive, para os nossos pecadilhos, né, para os nossos desvios. Um livro clássico, talvez nos precursores da chamada autoajuda, apesar de não ser um livro que se enquadrasse quando foi elaborado nessa categoria, é o de Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E um dos capítulos desse livro, ele dizia o seguinte, que os maiores criminosos da humanidade, eles sempre tiveram justificativas. Então, de Al Capone, que gostaria de afrontar a postura estatal de limitação de um direito que ele reputava como fundamental, e que, com a ação dele, ele imaginava estar fazendo justiça. Né? Pablo Escobar, muito bem lembrado, Ana. Pablo Escobar, que até hoje é reverenciado na Colômbia por muitos dos que se beneficiaram das suas ações sociais, né? Mesmo as pessoas que estão sob a égide de facções criminosas em alguns recantos das cidades espalhadas em todo esse país, dizendo o seguinte, olha, o Estado não me dá uma escola, não me dá segurança, mas a facção me dá, né? Essa organização criminosa me dá, a milícia me dá. Né? Então, eles têm justificativas, né? Porque as justificativas, exatamente, Gabriel, o roubo mais faz. As justificativas, como se a gente dissesse assim, tal governo fez muito pelo povo.
Então, assim, é tolerável que ele tenha desviado alguma verba, afinal de contas, assim, a gente tem que olhar o benefício que ele causou. Não, a gente não pode minimizar ou relativizar esse atentado ao dinheiro público, até o interesse público, certo? Mas nós tendemos a fazer essas justificativas, né? Exatamente, Gabriel, o slogan de Paulo Maluf, né? Paulo de São Paulo, né? E aí, o que é que a gente observa? Que essas justificativas são buscadas como forma de legitimar ou de dar uma tranquilidade aos nossos comportamentos. Não é verdade? Eu já escutei de uma colega, dizendo, olha, eu falei com minha contadora, que está organizando meu imposto de renda, e eu disse, olha, eu só vou pagar 1.200 esse mês, eu não quero saber. Faça alguma coisa aí para eu pagar só 1.200. Eu só vou pagar até 1.200, né? Então, assim, esse faça alguma coisa aí, o que é que eu entendi? Arrume algo que não está previsto em lei, ou que não lhe garante esse desconto, mas arrume algo, mesmo que seja ilícito, para eu pagar menos imposto. E qual a justificativa? Eu já pago um absurdo de escola particular, o Estado não me dá nada, né? Eu tenho que pagar plano de saúde, eu não faço questão de ter o SUS, não. Eu tenho que pagar educação cara para os meus filhos, né, que tem que estudar nas melhores escolas da cidade. Eu tenho que pagar uma equipe de segurança. O Estado não me dá nada. E por isso eu não tenho que dar nada ao Estado. Isso era de uma colega que é servidora pública. Então, assim, que abstrai o fato de o salário dela ser pago por esse poder público, pelo erário que, teoricamente, o imposto de renda que ela pagaria serviria para incrementar, né? E abstraindo os inúmeros benefícios de que ela usufrui, mesmo sem perceber, independentemente de uma prestação mais concreta. Por exemplo, quando ela recebe a água encanada, ou quando ela usa a estrada para chegar à sua casa, ao seu trabalho, ela só o faz porque existe o Estado que possibilitou esses recursos, né? Então, a gente convive com esses relativismos. E a respeito disso, especificamente, que trata o outro texto, né, de Paulo Ferreira da Cunha. E esse texto muito cáustico, né, quando ele diz assim, para além do evidentemente imoral, há diversos males. Vivemos neste século XXI entre amoralismos chocantes, solidários de niilismos, relativismos e afins, dissolutores todos de um lado. O que é que ele quis dizer com isso? O que é que vocês compreenderam nesse texto? Antes de eu mesmo dar a resposta, eu queria colher a resposta de vocês. Alguma coisa despertou esse texto em vocês? Deixa eu ver. Mateus. Eu achei esse texto particularmente interessante porque eu entendi uma visão de algo imposto, algo totalitário que impede um pouquinho as liberdades e as visões locais. Como está lá na última frase em francês, não sei se eu tento arriscar meu francês aqui. Ótimo, fica aí. Vou tentar arriscar e interpretar essa frase. Vai. Il n'y a point de contradiction. L'application rigoureuse et universelle de l'idéal de liberté deviendrait une violence. La diversité avec moins de liberté vaut encore mieux que la liberté sans diversité. Ok, o que eu entendi? Ou seja, que às vezes a gente tentar forçar uma liberdade excluindo as diversidades, as particularidades locais da sociedade pode ser prejudicial a alguém, porque isso pode acabar também não sendo mais uma liberdade, sabe? Ia ser uma coisa contraditória e paradoxal. Foi isso que eu entendi do texto e da frase. Desculpa aí se eu... Perfeito. Perfeito. Agora, exatamente o que você falou. E qual é o problema dos imoralismos, dos niilismos, fanatismos que ele aponta nesse caso?
são os extremos. De um lado, você tem hoje uma individualidade tão grande no mundo, tá, provocado, né, pela modernidade, mas especificamente pelo Estado e pelo próprio governo, que possibilitaram o homem desenvolver esse egoísmo com base na competitividade, que ele perdeu os valores. Esse cara não tem valor mais, praticamente, além do consumo e da satisfação das vontades dele. Isso. E, por outro lado, você tem um cara que é extremamente fanático em qualquer coisa, na política, na religião, que não escuta e não enxerga outra coisa e que não aceita nada diferente do que ele é. Né? Perfeito, Nelson. É isso que você falou, casa com o que o Matheus colocou também. O que a gente está observando? Inclusive dentro da nossa realidade, né, bem próxima. O fanatismo, ele termina por desconsiderar avanços científicos de que a gente já tinha certa até segurança de que estava mais ou menos tranquilo, né? Veja que até a própria questão da vacina se tornou uma questão ideológica. Eu não acredito mais na vacina, mas isso antes mesmo da pandemia. Uma amiga nossa foi fazer uma pós-graduação na França e lá ela se deparou com a seguinte realidade, que lá as pessoas não têm o hábito, por uma certa desconfiança, de vacinar seus filhos. E aí eles ainda promovem até hoje a festa do sarampo, que pareceu para ela um absurdo, né? Porque o sarampo pode ter consequências graves para a criança. Ou seja, você assumir uma postura anticientífica em pleno século XXI, em que se possibilita um esclarecimento de forma até mais democrática, né, acerca dos benefícios que representam as vacinas, só nos mostra que a gente convive com esse niilismo, ou seja, o negacionismo, a eterna discussão, né? Mas é uma discussão irresponsável, diferente da que a gente tinha colocado como positiva lá dentro do aspecto da ciência, né? A gente não está discutindo porque a gente está duvidando da exatidão dos métodos. A gente está discutindo porque a gente recebeu a notícia no WhatsApp de um médico, fulano de tal, que trabalha no Hospital das Clínicas do Rio de Janeiro, de São Paulo, e que ele disse que fez uma pesquisa que aconteceu isso. Você não sabe se esse médico existe, você não sabe se essa pesquisa é séria, né? Mas você recebeu um vídeo de um cara que demonstra saber, né? E aí tem como verdadeiro. Hoje, eu falei da democratização do conhecimento, mas essa democratização também tem um preço a pagar, né? Quando a gente multiplica as formas de comunicação, a gente também multiplica os ruídos nessa comunicação, as inverdades, os problemas de veracidade mesmo dessa comunicação, certo? Então, é algo para a gente pensar também sobre o que é que isso tem a ver com a moralidade que a gente está discutindo na aula de hoje. Porque aqueles aspectos morais que indicam para uma moral absoluta, né? Uma moral, ele fala até, deixa eu ver qual é a expressão exata que ele utiliza aqui, as certezas frias e silenciosas de quem se sente ungido da verdade e, por isso, nada precisa de provar, e muito menos de indagar. Esse tipo de moralismo é altamente prejudicial, certo? Porque ele não apenas coloca em xeque os inegáveis avanços científicos de que a gente tem se valido, né, que tem nos beneficiado, como ele possibilita o atentado à nossa própria humanidade, que é plural, que é diversificada, certo? Então, é contra
essa unilateralidade moral que o autor se insurge, né? Então, no momento em que a gente assume uma função pública, a gente não pode vestir uma manta de monocular, de que você só vai agir como católico, você só vai agir como muçulmano, você só vai agir como evangélico, você só vai agir como judeu, você só vai agir como representante do sexo feminino, você só vai agir, não. A pluralidade é importante na composição do Supremo, inclusive, né? A pluralidade é importante na composição dos nossos tribunais, das nossas instituições, justamente porque ela vai possibilitar olhares diversos sobre a nossa realidade. Mas isso não quer dizer que a gente deva se comportar de maneira atrelada apenas aos nossos valores particulares, individuais. Entende? E é nesse sentido que existe a advertência de Paulo Ferreira da Cunha, num livro que é excepcional, esse livro, Filosofia Jurídica Prática, certo? E aí, vou voltar aqui à questão trazida por Julian Baggini, nesse caso tão pitoresco, né? Vocês já confessaram aqui que iam guardar, muitos iam guardar o dinheiro, olha, o banco cometeu erro, não tem nada com isso, né? Então, assim, o banco já tem muito dinheiro, não vai, o que é que é $100 R$100 para o banco, não vai fazer nenhuma diferença. Aí a gente chega numa outra discussão, pessoal, que é o que vai servir de modo para a nossa análise, né, de direito moral. Se os valores morais não recebessem a capa de proteção jurídica, eles se sustentariam? É a reflexão lá do início da nossa aula, né, da música que a gente colocou como reflexão inicial. Se o mundo fosse acabar amanhã, o direito não tendo possibilidade de dar nenhuma garantia, porque se ele vai acabar amanhã, se eu cometer um crime hoje, não dá tempo de eu apurar, né, porque vai acabar amanhã, então a moral seria suficiente para refrear os meus ímpetos, vamos dizer assim, atentatórios ao que coletivamente se tem como correto? O que vocês acham? Mateus está colocando, acho que não, pois as pessoas podem ignorar a moralidade, né? Maria, provavelmente não. Jefferson já disse que sim. E aí? Alguém quer... Acho que os próprios costumes da tradição do que vem, que aquela sociedade aprendeu com os antepassados, ela impõe esse comportamento em prol da coletividade, vamos dizer assim. Então, você é um otimista, Jefferson. Então, na sua opinião, esses costumes, esses hábitos, eles têm sim uma função importante na própria condução do comportamento do homem, independentemente dessa carapaça jurídica. É isso mesmo? Sim. Deixa eu mostrar para vocês uma indicação aqui. E aí, Alain de Botton. Aproveitar que tem gente que lê em francês aqui, pode até buscar o original. Esse livro aí vocês estão vendo, né? Religião para ateus, né? E qual é o mote de Alain de Botton?
ele vai sugerir que a sociedade contemporânea tem muito a aprender com as religiões ao tratar de questões como vida em comunidade, moralidade, educação e arte. Ao descartar os dogmas e o sobrenatural, o livro resgata uma sabedoria que pertence a toda a humanidade, inclusive aos mais céticos. E aí é muito interessante esse livro, que mostra o seguinte: por que a religião para ateus? Porque o que ele pretende demonstrar é que mesmo os céticos, mesmo os ateus agnósticos, eles foram e são beneficiados com preceitos religiosos, pelos preceitos religiosos, certo? E o livro vai desenvolver justamente isso, mostrando que a religião muitas vezes serviu de freio aos ímpetos aos ímpetos mais animalescos do homem, menos humanistas, menos solidários, né? Principalmente quando o direito não tinha a capilaridade e o poder que hoje a gente verifica, certo? Não era tão institucionalizado como, principalmente a partir do surgimento do Estado moderno, certo? E aí eu vou concordar com o Jefferson em alguma medida, porque, de fato, se você tem seus valores bem consolidados, você cumpre o que determina a norma jurídica, independentemente do receio da sanção, certo? Então, em alguma medida eu vou concordar com isso. Mas, sem dúvida alguma, que quando eu estou diante da possibilidade da impunidade e meu ilícito não ser descoberto ou não ser punido, eu tenho uma tendência natural para o desvio, né? Acho que foi Platão que falou sobre o anel de Giges, ou anel de... Anel de Giges, alegoria anel da de Giges, exatamente. O anel, já que você se referiu ao anel de Giges, você se lembra o que é que ele ilustrava, qual o superpoder do anel de Giges? Lembro, o Giges era um camponês que achou um anel que lhe dava o poder da invisibilidade. E aí ele começou a cometer crimes por causa que ninguém poderia descobrir que era ele. E o que é que Platão quis provar com isso? Ele quis provar Giges que era um camponês assim que era tendente ao mal, era o quê? Qual era o... Não. Ele meio que desenvolveu isso depois que ele adquiriu esse poder. E com isso, o que é que Platão quis demonstrar? Que mesmo o homem mais puro e mais bem intencionado, diante do que o anel de Giges possibilitava, que era a invisibilidade, em outras palavras, a própria impunidade, ele tendia a ser corrompido. Porque é da natureza humana somente ser refreado quando o homem se coloca diante da possibilidade de punição, né? A gente, assim, voltando a Alain de Botton, o que é que a religião representa como freio a esses ímpetos? Quem crê numa vida após a morte vai temer que aqueles atos, eles que não são visíveis ao juiz, né, eles possam ser julgados por Deus. E aí Deus, que tudo vê, que tudo pode, ele implacavelmente vai nos possibilitar aquela retribuição. Então, de alguma maneira, a gente, quando atende à solidariedade ou refreia atos de agressão a outras pessoas, em alguma medida, mesmo de forma inconsciente, a gente visa a uma retribuição ou visa evitar uma retribuição negativa. É esse o mote de Alain de Botton, né? Então, assim, eu faço essa contraposição apenas para mostrar que é muito difícil se manter na linha.
certo? Porque muitas vezes nós mesmos não sabemos qual a linha a ser seguida. E a gente vai aprendendo justamente com a vivência e considerando nossa própria falibilidade. Quantos erros a gente já cometeu, né? Quantas vezes a gente vê assim, eu não deveria ter feito isso, né? Não deveria ter dado essa escapulida, não deveria ter passado desse meu limite, né? Agredido tal pessoa verbalmente. Mas muitas vezes a gente só se arrepende, essa é a lição de Giges, a gente só se arrepende quando é descoberto. Né? Até lá, até o momento da descoberta, a gente não vou fazer aqui porque não vai acontecer nada comigo e tal. Então, é algo a se pensar. Alguma coisa mais sobre o texto, pessoal, de Bagine, que vocês gostariam de comentar? Certo. Então, vamos voltar aqui às nossas discussões. Bom, como é que a gente vai iniciar essa reflexão sobre o direito moral? Se a gente parar para pensar, em princípio, direito moral, eles estavam muito ligados, né? E porque o direito era, inclusive, reflexo da moralidade, seja de natureza ou de origem religiosa, né? Seja de natureza política mesmo, no sentido de que os hábitos que eram convenientes para a manutenção da coesão social, eles eram tidos com força de lei, né? Com força normativa, mesmo que essa normatividade ainda assumisse um caráter muito rudimentar. Por essa razão, inclusive, é que nesse período pré-capitalista há quem defenda que a gente não estava ainda tratando de direito, né? Mas propriamente de formas de normatividade social, moral, religiosa, que tinham vamos dizer assim, um reconhecimento institucional mais firme, mais forte, certo? Então, mesmo sendo uma norma religiosa, não era apenas no âmbito da religião que se dava a apuração das suas consequências. Ok? E aí, quais são as formas de a gente enxergar essa relação entre direito e moral, pessoal? Vou trazer primeiro a posição de Christian Thomasius. Para Thomasius, que aparece aí nessa pintura, o direito ele vai se preocupar com a ação humana exteriorizada e a moral com aquilo que se passa no interior da construção individual de cada comportamento, certo? Dessa maneira, Thomasius via o reino da moral apartado, né, distinto do reino do direito, certo? Que é que a moral ia até o momento em que você não exteriorizava aquela ação. Quando você exterioriza a ação, aquela ação se torna perceptível no plano do fenômeno, né, o plano fenomênico, aí essa é uma tarefa para o direito cuidar, né? Enquanto estiver aqui no âmbito da cogitação, do desejar, né, por exemplo, quando você deseja um mal a alguém, quando você esse desejo do mal, você pode até ter a intenção de matar alguém, mas enquanto essa intenção não se concretiza em algum comportamento, apenas no plano moral você pode ser julgado, né? Então, assim, poxa, eu pensei aquilo, né? Tive ódio daquela pessoa, deu vontade de matar. Eu não fiz nada para matá-la, mas só o fato de ter pensado aquilo atenta contra um aspecto da moralidade. Quando eu começo a me comportar, agir para realizar esse desejo, aí, nesse momento, assume a preocupação do direito. Certo? Então, o que a gente observa? Separação total entre direito e moral. É isso que defendia Thomasius. Mas aí eu tenho alguns probleminhas relacionados a essa posição.
E aí eu vou dizer primeiro para vocês. Vocês já ouviram falar de dolo e culpa? Já. O que é que vem a ser isso? Como é que se distingue A dolo e relação culpa? da intenção de se atingir determinado fim. Perfeito. Então, lá no direito penal vocês vão ver mais concretamente essa distinção, né? Mas também no âmbito do direito civil existe essa importância. Quando alguém age com culpa, ela age por uma falta de cuidado, uma falta de moderação. Ela, de fato, não quer produzir determinado resultado, certo? Mas ela terminou produzindo o resultado, porque agiu de forma imprudente, ou imperita, ou de forma negligente. Mas quando alguém age com dolo, é porque a pessoa tensionava aquele determinado resultado. Ou, pelo menos, ela assumiu a possibilidade de produzir aquele resultado. Ela, assim, tanto fazia para ela, né? Assumiu o risco de produzir aquele resultado. Então, vejam que, nesse caso, em alguma medida, é importante o que se passa na intenção do agente. Não é verdade? O que poderia colocar a teoria de Tomásios em xeque, né, em suspeita. Vocês teriam como defender Tomásios diante desse exemplo, da importância de dolo e culpa? Nenhum da advogado para o advogado? Poderia repetir a pergunta? Porque Tomás via como algo diverso, né? E eu estou dizendo a vocês que para o direito interessa o que passa na intenção do agente, né? A intenção do agente é importante para a definição da sanção que vai cair sobre aquele agente, o que vai talvez contrariar a tese de Tomásios, ou não, a quem eu defendo ainda. O que é que Tomásios poderia dizer a respeito desse caso? Nesse caso, dolo e culpa para Tomás tanto faz. A ação que valia, né? Eu acho que ele queria mais saber do resultado, se independente de dolo ou culpa, o resultado é que... Exato. A exteriorização, né? Como vocês falaram, como vocês dois disseram. Tomás ia dizer, não, eu continuo defendendo isso aí. Por quê? Porque eu só vou verificar o dolo ou a culpa, que tem uma importância para o direito, depois que você exteriorizar a ação. Certo? A análise do dolo e da culpa não está numa busca psicológica, né? Ou neurológica das construções neurais, né? Dessa intenção, não. Eu vou colher essa distinção depois de exteriorizada a conduta. E aí eu vou trazer um caso para vocês. No meu primeiro júri... Pois não. Então, essa ideia aí que você trouxe de Tomásios, nesses termos aí do slide, ela não contradiz essa outra visão da justiça. Não. Perfeito. Não tem... Assim, o Tomásios teria uma resposta para essa provocação, né? E aí eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo. Porque muitas vezes perguntam assim, professor, mas como é que a gente sabe se a pessoa agiu com a intenção ou não de matar? Mas olha, o meu primeiro júri foi um feminicídio. E o cara matou a companheira com a alavanca, aquelas alavancas de ferro, e que serve para furar a terra, né, para botar... É um negócio bem pesado mesmo. E aí... Deixa eu ver se tem alguém aqui. E aí... Pé de cabra. Como se fosse um pé de cabra, só que ele é mais comprido e é pontiagudo, né? E é bem pesado mesmo, de ferro maciço. Como é que eu soube, como é que eu defendi? Porque uma das teses era de lesão corporal seguida de morte. Ele não queria matar, ele queria dar um susto à mulher, né? Mas, olha, é meio complicado defender essa tese porque ele danou a cipuada na cabeça dela. Ela caiu ao chão,
e eu tenho aqui registros no laudo necroscópico de que ela, caída ao chão, ele continuou ficando no corpo dela, não apenas na cabeça, mas em todo o seu corpo. Ou seja, os comportamentos dele é que me provaram que a intenção dele era de matá-la, certo? Eu não fiz, vou botar aqui um bocado de eletrodo no seu cérebro para saber se naquele dia você queria matar ou não, ou um detector de mentiras. Você queria matar naquele dia? Aí, não, aí isso aqui está provando que é sim, na verdade. Não, não é isso. A minha análise é a partir do comportamento. E nesse particular, eu posso dar razão a Tomás. Existe aquilo que é exteriorizado está no reino do direito, aquilo que está interiorizado está no âmbito da moral. Não há problema em relação a isso, porque a perscrutação, né, a análise do dolo e culpa continua sendo a partir da exteriorização dessa intenção, certo? Beleza. Mas eu posso começar a ver problemas em relação à teoria de Tomasius quando eu percebo que mesmo para uma análise da moralidade, não basta você ter uma boa intenção, né? Aristóteles já falava sobre a prática do bem, né? A Cinderese, você tem que agir de acordo com essa bondade, porque se você eu queria tanto ajudar as pessoas, né? Tá ótimo, só eu querer já é suficiente. E aí me lembra, eu estava no metrô de Lisboa, né? Aí veio uma pedinte. E é muito interessante as construções linguísticas, né, do português de Portugal. E a pedinte, em vez de dizer, me dê uma esmola, pelo amor de Deus, né? Ela dizia assim, tenha vontade de auxiliar-me, tenha vontade de auxiliar-me. Então, assim, uma pessoa mais bitolada dizia, não, eu estou com vontade, mas eu não vou auxiliar. Já que é só para ter a vontade, então beleza. Obviamente ela não ia se contentar só com a vontade, né? Mas isso para mostrar o quê? Que a ação, o que a moralidade recomenda a alguém ou exige de alguém que você tenha boas intenções, ela também deve transpor o plano da ação efetiva. Então, de alguma forma, a ação também é algo a ser tratado, a ter importância para o estudo da moralidade. Certo? Querem ver um exemplo? Vou deixar o exemplo, não vou responder nada para vocês, porque a gente vai tratar logo mais desse caso. Quando eu vejo uma pessoa ajudando outra, eu posso dizer categoricamente, sem nenhuma sombra de dúvida, que estou diante de uma ação moral? Daqui a pouco a gente responde essa pergunta. Outra questão importante que pode ter passado despercebido por Tomasius. A intenção, ela é estudada de forma diferente, né, por psicólogos e moralistas, certo? Porque ela não é aferida apenas a partir da ela é aferida a partir da interpretação da intenção, né? Então, o psicólogo, você pode agir, inclusive, a partir do que a pessoa expressa, a partir das construções linguísticas ou até dos comportamentos, né? Existe essa possibilidade de fazer esse julgamento, mas sempre se tem em consideração essa ação exteriorizada, certo? Então, de alguma forma, essa separação total entre direito e moral, ela não é percebida na prática. E, sem dúvida alguma, como a gente já viu desde o início da aula, muitas ações jurídicas, muitas normas jurídicas têm inspiração das próprias normas morais, né?
Então, pregar uma separação absoluta pode parecer um pouco forçado, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Uma outra visão foi pregada por Jelinek. Jelinek dizia o seguinte: bom, eu não acho que a moral e o direito não tenham uma correlação, elas têm. Esses dois reinos éticos têm uma ligação, certo? A ligação é a seguinte: tudo o que eu vejo como jurídico, eu insiro no âmbito da moral. E o que seria o direito, portanto? O direito seria aquele pedacinho da moral que eu fosse dar maior importância. Assim, isso aqui eu preciso revestir com uma capa especial para garantir a implementação dessa obrigação ou o impedimento dessa violação. Entende? Ou seja, como a gente colocou aí, o direito representa apenas o mínimo de moral obrigatório para que a sociedade possa viver em harmonia. Por isso que ele se referia a essa teoria como a teoria do mínimo ético. Se a gente fosse imaginar dois círculos, um representando o direito e a moral, a teoria de Tomasius seria como? Direito e moral em círculos distintos, certo? E como é que seria a teoria a partir da ideia de Jelinek? Eu teria os chamados círculos concêntricos, ou seja, eu tenho um círculo maior que fala sobre a normatividade moral e eu tenho um círculo menor, todo englobado pela normatividade moral, que seria a casca dura, né? O núcleo duro dessa moralidade. Aquelas normas morais que precisam de uma garantia que só o direito pode dar, que é da possibilidade de aplicação forçada da sanção. Certo? O que vocês acham dessa teoria? Tem problemas? Ou está tranquilo? Agora a gente finalmente se deparou com a teoria isenta de qualquer crítica. Tranquilo? Vocês estão aí ainda? Estamos, professor. Professor, eu acho um pouco forte falar que o direito seria uma parte formalizada da moral, porque é como eu disse no início, eu vejo muita moral como algo pessoal, algo de época, algo de algum período. Então, assim, o direito ele não se constrói, você não faria uma constituição que iria perdurar, essa constituição pode melhorar para o bem, aquele negócio de cláusulas pétreas, elas podem ser alteradas se for para melhorar, não para piorar, mas caso a moral mude, aí você iria mudar todo o direito em torno disso? Mas vamos lá, a gente está falando da moral social. Mesmo se a gente fosse falar da moral social, moral coletiva, né? Nesse caso, teria sentido o que a Jelinek pregou? Como se fosse uma instituição social, o senhor quer dizer? Aí, nesse sentido, teria. Seria Ou seja, tudo uma que orientação de consenso, né? Tudo que é jurídico seria moral. É isso? Mais ou menos. O Diga aí, problema é o Garcia. seguinte, bom, o problema é quanto ao domínio e quanto à origem do direito, tá? Vamos lá. Quanto ao domínio, se ele fala que é o mínimo para viver, para sobreviver em sociedade, claro que a gente vai ter mais conflito, né? Porque mais conflitos não solucionáveis, porque realmente ele abrange uma parte bem pequena do que seria o essencial, né? Agora, o problema é que você tem... Quem que faz o direito? Entendeu? Quem diz que é a moral? O que é a lei? Entendeu? E a moral então, vigente? Não pode ter nenhuma usurpação nisso daí, entendeu? Esse é o outro problema. Perfeito. E aí eu pergunto a vocês,
Se Elineck achava que tudo que é jurídico está no âmbito da moral, porque a moral, o direito era justamente aquela parte da moral que precisava dessa garantia que é própria do direito. O que é que vocês acham da possibilidade de haver normas imorais? Isso conviveria com a persistência da teoria de Elineck? Deixa eu ver se vocês estão respondendo aqui. Sim ou não? Eu acho que não conviveria com a ideia dele de acordo com a moralidade vigente, entende? Porque eu acho que o direito, para ele ser positivado numa sociedade, ele acho que tem, de acordo com a teoria dele, deveria ter um mínimo de possibilidade de se unir com a moral também positivada, por exemplo. Em outras palavras, infelizmente, nós temos normas jurídicas que são imorais. Não é? A gente falou até agora há pouco sobre o auxílio moradia, né, que foi de uma vez por outras cancelado, né, ou diminuídas pelo menos as suas possibilidades pelo Supremo Tribunal Federal. Sempre se colocava como uma norma legal, mas imoral. E como esta, várias outras normas jurídicas são tidas também como normas imorais. Elas não se coadunam com a moral social vigente, certo? E por isso muitas dessas normas jurídicas elas terminam sendo revogadas. Eu, por exemplo, quando ingressei no Ministério Público, ainda vigorava um tipo penal que previa como crime o adultério. E esse tipo depois terminou por ser revogado. Não que o adultério mereça elogios, mas porque o adultério deixou de ser, ou não parecia mais encontrar espaço dentro do direito penal. Adultério não se trata no direito penal, né? É uma questão civil, uma questão até moral, né? Mas não no direito penal. E o que é que aconteceu? A persistência dessa norma, ela não era tida como algo que convivesse com a própria realidade da moralidade social, né? Não era algo tido como que devesse merecer a reprimenda penal, já que ela poderia merecer uma reprimenda de outra natureza. E tanto é assim que, nesses meus vários anos de Ministério Público, enquanto ainda vigorava essa lei, eu nunca peguei um caso de apuração de adultério, né, de ninguém ser condenado por adultério. Apesar de a gente saber que o adultério segue sendo praticado, né, na nossa sociedade. Certo? Professor? Pois não. Com relação ao auxílio moradia, assim, eu acho que é uma percepção muito clara de que não cabe mais ao nosso tempo. Por exemplo, caso concreto, que eu não vou citar nomes, né? Um casal de juízes. Os dois recebiam. Os dois recebiam. Eu acho que isso é imoral há muito tempo já. Esse é o caso, inclusive, que eu escutei hoje, né? Sendo repetido. Mas, assim, para tranquilizá-los, isso não mais existe, certo? Já há algum tempo, inclusive. Mas aí eu vou fazer uma outra provocação. Além do imoral, que a gente está assumindo como possível dentro da norma jurídica, as normas jurídicas imorais, há normas jurídicas amorais. Por exemplo, uma norma que estabelece um prazo para apelação
O prazo para apelação das decisões, as sentenças judiciais é de 15 dias. Esse prazo, ele é moral ou imoral? Na verdade, pessoal, essa norma jurídica é uma norma amoral. Podia ser 14, podia ser 16, podia ser 20, podia ser 10, certo? O que se levou em consideração não foi um aspecto de moralidade, foi um aspecto prático, de se calcular apenas quanto tempo uma parte poderia elaborar uma peça de apelação. Entende? Então, a teoria do mínimo ético de Jelinek começa a ter problemas, porque eu estou assumindo a possibilidade de normas jurídicas imorais e de normas jurídicas amorais. É como se a gente tivesse aquela representação dos círculos concêntricos, né? É como se esse círculo que está no centro, ele começasse a querer dizer, olha, nem tudo aqui nem tudo que eu vou tratar é moral, não. Eu tenho normas minhas, né, do direito, que são imorais e outras que são amorais, certo? E eu vou estar diante de um problema. Professor? Okay? Foi não. Com relação aos prazos, quando um juiz ele pede vistas Sim. no processo, ele não tem prazo para devolver, no caso do Supremo, né? O juiz pede vistas, assim, a gente percebe que eles um caso recente agora a respeito da imparcialidade em juízo, não, eu percebi que teve um time político do magistrado. E isso não fere a moralidade? Pois é. Mas o que a gente observa é que, tendo uma guarida jurídica, ela é tida como lícita, né? Por mais imoral que isso possa parecer. É assim, agindo dentro da licitude, mas em absoluta afronta à moralidade. Eu citei prazo, por causa que você citou um exemplo anterior de prazo, eu Isso. também recorri a... Exatamente. Né? Tranquilo? Então vamos ao próximo. Teoria da complementaridade, né? Roberto e Alex, esse senhorzinho aí, é muito simpático, eu tive o prazer de conhecer, né? Ele esteve em Natal há alguns anos e eu fui assistir uma palestra dele lá aqui perto do Arena das Dunas. Alex vai defender o quê? Que direito e moral, eles não se comunicam, eles não se confundem, né, em princípio. Mas o que é que vai acontecer? Em algumas situações, o direito não vai ser suficiente para cumprir a sua função, né, de pacificação, de organização social, né, de harmonia entre as pessoas. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai recorrer à moral para corrigir o seu rumo. Então, eu já falei aqui para vocês, a gente falou sobre a questão do ato obsceno. O que é obsceno? Não está dizendo na lei. Obsceno é quando o biquíni é inferior a 2 centímetros, né? Então, assim, aquela discussão de carnaval, quem acompanha o carnaval do Rio de Janeiro, a genitália desnuda. Genitália desnuda é fator de perda de pontos na escola de samba. Mas, assim, o que é genitália desnuda? Você pode descobrir todo o resto, mas aquele filetezinho de 4 milímetros, estando coberto, é suficiente para que não se considere genitália desnuda, né? Isso não está escrito exatamente o tamanho, né? Até porque isso também é variável, né? De pessoa para pessoa, não vou entrar nesse não, mérito. Mas 4 é muito. Mas
isso não está escrito. Vai depender justamente de circunstâncias, né, de aspectos da moralidade que circundam esse fato, né? Então, da mesma maneira, eu falei aqui do ato obsceno, eu posso falar, por exemplo, de determinados comportamentos do agente público. A moralidade vai possibilitar me possibilitar fazer um julgamento mais adequado. Por exemplo, quem é estagiário, quem é servidor público, vez por outra, né, imprime alguma coisa, né, da faculdade, na impressora do seu trabalho, né? E aí existe um tipo lá da lei de improbidade dizendo que se você se beneficiar de qualquer recurso público de forma indevida, você, com isso, pratica um ato de improbidade. Então, se eu querer uma xerox da copiadora lá da minha repartição pública, eu, teoricamente, estaria incorrendo num ato de improbidade administrativa, né? Mas aí você vai observar, isso seria bastante para mover a máquina estatal e me impor uma penalidade tão grave como é a decorrente do cometimento de um ato de improbidade administrativa. Foi para esses atos que a lei de improbidade administrativa foi formulada, né? Quem é que vai dar resposta a isso? São, obviamente, os tribunais, mas a partir da análise da própria, por que não dizer, moralidade desse ato, certo? Então, o que Alex dizia, a partir da sua teoria da complementariedade, é o seguinte: direito moral estão lá, cada um no seu quadrado. Só que, quando o direito diz, eita, está dando errado, a forma como eu estou regulando determinada prática não está legal. Aí vem a moral e diz, não, deixa eu lhe ajudar, né? Vamos fazer uma adequação aí para que a gente não atenda friamente ao que determina a sua norma jurídica. Entendem? Viram a distinção? É só como se fosse uma atuação subsidiária para contribuir para a melhor aplicação do direito. Certo? Bom, agora vamos às distinções destacadas entre direito e moral. Primeira distinção que a gente pode apontar é em relação às imposições das regras pessoais. Na moral, eu posso identificar o que se chama de autonomia, autonomos, ou seja, a regra é imposta pelo próprio detentor daquela conduta, ou daquele pensamento, certo? A regra ela é criada pela própria pessoa que incorpora aquele comportamento. Entende? Para o direito, não. Heteronomos, ou seja, a regra é de uma outra pessoa, de um outro agente, de uma outra instituição. Quem define o que é lícito e ilícito não é a minha vontade. É o legislador, é o juiz, né? É o administrador público, quando lhe compete também determinar o que é permitido, o que é proibido, o que é vedado, certo? Então, nisso existe uma diferença entre esses dois reinos éticos. Enquanto que na moral eu vou me deparar com a autoimposição das obrigações, no direito não. Os deveres são impostos por terceiras pessoas. Certo? Tranquilo? Em relação à imposição das regras pessoais, a distinção é justamente essa. Tem uma outra distinção, que é em relação ao cumprimento das regras sociais. Na moral, pessoal, eu preciso ter uma adesão do espírito ao conteúdo da regra. E aí eu vou voltar para vocês aquele questionamento que eu fiz agora há pouco. Eu vendo uma pessoa dando esmola a outra na rua, ou ajudando uma outra pessoa que está pedindo auxílio,
eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que aquele é um ato moral? O que é que vocês acham? Pelo silêncio, sim, né? Alguém acha que não? Por que, Ana? Você acha que sim, Ana Lima? Eu acho que, E aí? pelo que o senhor mostrou agora, que parte da pessoa, né? Se realmente parte dela a vontade de ajudar, eu acredito que seja um ato puramente moral. Se isso for uma imposição ou por trás disso haja um interesse em alguma coisa, certamente é porque não parte dela. Se há um interesse, algo de fora está influenciando nisso. Aí eu já acho que deixaria de ser moral. Perfeito. Então, a gente vê muito em campanha eleitoral, né? O político pegando aqui, a criança no colo, abraçando o eleitorado, né? Então, sendo gentil, né? Sendo atencioso. Ele pode estar dando uma esmola ou dando um auxílio a alguém, simplesmente, não pela própria bondade do ato em si, não apenas para satisfazer esse ideal de solidariedade, mas com objetivo eleitoreiro, né? E aí a gente poderia ver uma mácula na moralidade desse comportamento também, certo? Então, vejam, com isso a gente deixa demarcado, de fato, que na moral a gente precisa ter uma adesão do espírito, né, da intenção ao conteúdo da regra. Você não pode agir moralmente se você está exteriorizando um comportamento que não se coaduna com o que você realmente pensa como o comportamento que você deveria desenvolver. Eu só estou fazendo isso para agradar. Eu só estou fazendo isso porque eu tenho interesse de me mostrar como uma pessoa boa, certo? Então, esse aspecto da moralidade. No direito, não. Para o direito, basta a exteriorização do fato que não vai haver nenhuma discussão a esse respeito. Querem ver? Quando a gente vai pagar o imposto de renda, né? Chega lá, mês de abril, dia 30 de abril, a gente faz a declaração, aí vem aquele valor que a gente não estava planejado para pagar, aí vai pagar. Se a gente for pagar esse tributo xingando até a 10ª geração os servidores do fisco, o presidente da República e a sua equipe econômica, isso vai tirar a juridicidade desse ato de pagar o tributo? Você não está querendo pagar o tributo. Eu posso dizer que, em razão disso, esse não é um ato jurídico. Tira o caráter jurídico desse ato. Eu acho que não, e não só pela vontade do indivíduo de querer fazer ou não, mas até, acho que foi na aula gravada que o senhor tinha disponibilizado, o indivíduo pode nem se declarar saber, mas tá imposto, então ele tem que cumprir com o direito, com a regra. Exatamente. No momento em que eu cumpro determinada regra jurídica, eu já estou agindo de acordo com ela, né? Então, assim, independente do que eu estou sentindo, do que passa pela minha cabeça, ou seja, do que diz meu espírito, nessa metáfora que eu estou utilizando para distinguir direito e moral, eu assumo a licitude desse comportamento, certo? Então, com isso, a gente já vai para uma outra reflexão. Se eu digo que para o direito importa apenas que o meu comportamento ele assuma uma correlação com o que diz a norma jurídica, na verdade, eu vejo que o cumprimento das normas jurídicas ele é garantido não por esse negócio que vem de dentro, que me move
a agir com bondade, ou agir com temperança, ou agir com sobriedade. Eu preciso de uma provocação exterior, né? Por isso, porque o direito, afinal de contas, é heterônomo. Essa provocação exterior, né, que é justamente o que a gente chama de coercibilidade, né? A possibilidade de aplicação forçada da sanção. O que vai garantir o direito, portanto, a sua efetividade não é a adesão do espírito. Não é esse negócio que vem de dentro que vai me dizer que eu devo me comportar daquela maneira. Mas essa garantia, justamente, que é a garantia da norma jurídica, que é buscada nessa coercibilidade. E para que a gente possa aprender melhor em que consiste essa garantia, vamos à posição, né, do professor Miguel Reale, que delimitou dessa maneira a distinção entre direito e moral. Miguel Reale dizia o seguinte, que há alguns aspectos do direito que também estão presentes na moral. Por exemplo, a gente viu que o direito é heterônomo, a moral é autônoma. Mas a bilateralidade está presente nos dois, né? A intersubjetividade. A gente precisa estar diante de dois sujeitos, né, para que a gente possa considerar um aspecto de moralidade ou um aspecto de juridicidade. Em alguma medida, a gente vai encontrar coercibilidade. Há quem defenda a coercibilidade no âmbito da moral. Por exemplo, quem descumpre regras de etiqueta, né, de gentileza, né, interação social, ela de alguma forma recebe reprimendas por causa disso. Não são reprimendas institucionalizadas, não são reprimendas de caráter penal, tampouco, mas de alguma forma você recebe sanções, né? Você recebe, você sofre com outros comportamentos contrários àquele comportamento desviante seu. Mas a grande especificidade do direito para Miguel Reale é justamente o que ele chama de atributividade, certo? E o que é que vem a ser a atributividade? Ele vai ver o direito como um todo, como aquele que tem como nota particular a chamada bilateralidade atributiva, que ele chama de proporção intersubjetiva, em função da qual os sujeitos de uma relação ficam autorizados a pretender, exigir ou a fazer garantidamente algo. E aí que eu trago para vocês como é que eu posso discriminar esses elementos. Primeiro elemento da bilateralidade atributiva, a própria bilateralidade ou intersubjetividade, que quer dizer o quê? A relação entre duas ou mais pessoas. O direito, basicamente, só tem cabimento em razão dessa relação, certo? É como a gente falou logo nas primeiras aulas. Uma ilha habitada apenas por Robinson Crusoe, ela não tem espaço para qualquer formação jurídica, né, pessoal? Porque ele não está se relacionando com outro ser da sua mesma categoria. E, portanto, não há razão para existir o direito. Objetividade. Então, o direito determina essa bilateralidade atributiva, né, essa atributividade, de que a gente vai falar logo mais, ela é garantida a partir de parâmetros objetivos. Quando eu defino um tipo penal e a sanção penal correspondente àquele tipo, eu preciso dizer isso de maneira objetiva, justamente para evitar que o julgador arbitrariamente defina qual é a sanção ou qual é o tipo a seu bel prazer, né, ao seu inteiro alvedrio. Então, a objetividade também é um fator que caracteriza o direito, certo? Aí você vai dizer, mas professor, essa objetividade ela não sobrevive às interpretações discrepantes que a gente observa no tribunal.
Eu estava fazendo uma pesquisa hoje em relação ao crime de estelionato, né? A primeira turma do Supremo entende haver a possibilidade de retroatividade do pacote anticrime, e a segunda turma não. Aí o senhor vem me falar em objetividade, professor, como é que é isso? De fato, há uma divergência de interpretação, né, por parte desses julgadores, mas, veja, o arbítrio tampouco é admitido. Eles não estão divergindo porque eles acham que, na cabeça deles, tal posicionamento é o mais correto. Eles desenvolvem essa divergência a partir de cânones científicos que vão tratar, em categoria diversa, essa inovação legislativa específica, que foi o pacote anticrime, certo? Então, uns vão ter como uma norma penal, uma norma híbrida, uma norma processual penal, certo? Então, não há arbítrio, há uma interpretação divergente. Mas o mais importante que Miguel Reale apontava no direito para diferenciar da moral foi o que ele chamou de atributividade. O que vem a ser atributividade, pessoal? É justamente a relação de prestações e contraprestações que tem que atender a uma reciprocidade, certo? Então vamos lá. Quando alguém dá uma esmola na rua, ou quando alguém já aconteceu comigo, eu só tinha poucas moedas no carro para dar ao limpador do para-brisa, o rapaz que toma conta do carro, né? E aí a pessoa pegou assim essas moedas e isso é um absurdo, né? Jogou fora. Então eu poderia dizer o seguinte: olha, eu esperava colher dele a gratidão, o reconhecimento, mas essa minha expectativa foi frustrada. Em razão dessa frustração, eu posso dizer que o meu ato foi imoral? Eu acredito que não. Perfeito. Não posso. Porque a moralidade está em eu, de forma desinteressada, querer contribuir para aquela pessoa do jeito que eu podia. Era o único direito que eu possuía naquela ocasião, certo? Hoje em dia não tem mais problema porque todo mundo tem Pix, né? Então, eles já estão se adaptando a essa nova realidade, né? No direito é diferente. O direito, justamente, ele necessita dessa garantia, dessa correlação entre prestação e contraprestação. Por exemplo, se eu estabeleço um contrato de aluguel, eu estabeleço lá a mensalidade, né, o valor do aluguel mensal, a possibilidade de multa no caso de descumprimento. Se esses patamares não puderem ser exigidos na justiça, por exemplo, aí eu não vou poder falar em direito. Posso falar de qualquer outra coisa, menos de direito. O direito, a partir da sua atributividade, me permite essa exigibilidade, essa relação entre prestação e contraprestação. Portanto, a minha expectativa ela não pode ser frustrada de forma arbitrária, certo? Essa é o grande diferencial do direito em relação à moral, né? É uma bilateralidade, mas com atributividade. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tinha uma questão aqui. Ana Guerra, qual a diferença entre amoral e imoral? Imoral é contra a moral. Né, Ana? A moralidade é quando você não discute aquele conteúdo sob o aspecto da moralidade. Por exemplo, quando eu pinto um quadro, quando eu pinto a parede de branco aqui atrás, é uma questão de gosto. Não é uma escolha que vai atender a moralidade ou imoralidade. Certo? É diferente do que eu colocar aqui como frase motivadora de quem entra na minha sala. Se eu botar assim, vai se lascar. Né? Então, esse conteúdo
obviamente, não teria um aspecto neutro de amoral, né? Deixa eu ver o que mais. Andando de jegue. Acho que eu perdi essa parte aqui, não sei a que se referiu. Ana está dizendo aqui, mãe me educou para o direito, você não tem o que querer, né? Todo mundo já escuta disso da mãe, do pai, né? Você não tem que querer não, menino. Ou então a gente diz assim, mas ninguém faz isso, você não é ninguém, né? Então, eu mesmo, na época, ainda se era comum levar aquelas palmadinhas, né, de retribuição negativa, né, de repreensão por parte dos nossos pais, e foi com meu pai que eu aprendi a proporcionalidade. Então, quando eu fazia uma coisa muito horrível, eu levava 3 palmadas. Quando eu fazia uma coisa mais leve, né, era só uma, né, já tinha aprendido o valor da sanção, né, da proporcionalidade. E Gerson está confessando aqui sem direito de defesa, sem dúvida, não tinha advogado, né? Às vezes a mãe se colocava como advogada, mas é isso mesmo. E aí, pessoal, alguma questão ainda mais sobre direito moral? Tranquilo? Eu acho que o autor, o livro que traz essa matéria de forma mais completa é aquele livro dos 3 autores, Jorge Carne Oliveira, certo? Então, vocês podem, se tiver possibilidade, vocês podem recorrer a ele para ver esse assunto. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, as coisas já estão mais organizadas, que eu estou assim, no processo de finalização de obra, né, e vou ter processo de mudança, não sei como é que vai ser a minha próxima semana, estudo para a próxima semana. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e aí na terça-feira a gente entra numa matéria das mais apaixonantes do direito, que é a justiça, certo? E aí eu vou deixar já amanhã para vocês um videozinho, se vocês já puderem assistir, para a gente discutir na próxima aula. Na próxima aula também a gente já pode começar a falar sobre o seminário da segunda unidade que vocês vão apresentar, certo? Ana, a indicação do livro sobre esse assunto, direito moral, não sei qual é o título especificamente, é daqueles 3 autores, Abode, Carnio e Oliveira, né, que eu coloquei lá na bibliografia básica do plano de curso, certo? Tranquilo, pessoal? Gabriel está perguntando, teu livro de real está tranquilo? Não. Gabriel, tem muita coisa que ele termina sem falar. Por exemplo, a teoria de Alex ele não menciona, certo? É bom você complementar. Ok? Então, eu vou interromper aqui a gravação, desejando a vocês uma ótima noite.